Tudo é possível. Amém? Vamos dizer, tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém. As maiores obras que Deus está realizando estão além do nosso entendimento. Isso sempre foi assim. Por isso muitos tropeçarão e se confundirão, como aconteceu com os edificadores que rejeitaram a pedra de coroa, a pedra angular. Não são os méritos que nos levarão aos céus, nem tampouco as nossas fraquezas que nos levarão ao inferno. Se os nossos méritos não nos salvam, muito menos nossas fraquezas podem nos condenar. Agora, o hino diz: quem sofreu como Jesus, quem amou como Jesus. E eu gostaria de, com a igreja, lembrar isto aqui que o profeta diz na mensagem O Parente Redentor, parágrafo 166, a palavra feita em ser humano. Ele se tornou parente, ele se tornou um homem. Ele quem? Ele se tornou morte, para que através de sua morte eu pudesse ser vida. Ele se tornou um pecador, para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser rico. Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Podemos falar isto juntos? Ele se tornou um homem. Ele se tornou um parente. Ele se tornou morte, para que através de sua morte eu pudesse ser vida. Ele se tornou um pecador, para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, pudesse ser feito rico. Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Amém. Ficamos de pé, irmãos. 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então nós temos aqui quantas recomendações? Regozijai-vos, 1. Perfeitos, 2. Consolados, 3. Ter o mesmo parecer, 4. Viver em paz, 5. Então 5 recomendações. E os 7 nomes redentores de Jeová. Eu verei, vou ver com os irmãos se o tempo me dá e eu faço isso aqui, mas se Deus tomar para uma outra coisa, que isso seja feito segundo a sua vontade. Deus, Pai amado, lembrando do sangue de Jesus Cristo, do perdão contínuo, do sacrifício contínuo, do trono da intercessão, nós nos aproximamos de Ti, que é uma ousadia, mas é por este sangue que temos esta ousadia, como disse São Paulo. Nos aproximamos do Senhor, crendo da maneira que somos, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós pedimos a Ti que os louvores levantados aqui, a oferta levantada, todos os cânticos, tudo feito aqui nesta reunião, possa estar soando aí nos céus como culto de Abel. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, na continuação desse serviço, Deus, deste culto a Ti, Tua palavra possa ser ungida e ser uma bênção para cada um de nós. Todos somos moribundos, todos estamos necessitados daquele outro corpo, da intervenção divina, do batismo, da pedra de coroa, do poder transformador. Todos nós reconhecemos isso aqui, juntos, unânimes,
Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Jesus Senhor, cordial louvor. Amém. Se Ele não se tornasse homem, o homem nunca poderia ser como Ele. Mas Ele se fez homem, Ele se fez pobre, Ele se fez um parente redentor. Isso não é como O Vento Levou, isso não é como um título famoso de um filme, isso não é uma filosofia de um grande filósofo. Estava triste por estar descalço, com os pés descalços, por não ter sapato para calçar meus pés, quando vi um homem que não tinha pés. Filosofia. Não, mas isto aqui não é isto. Ele se tornou humano, ele se tornou homem, ele se fez homem, ele se tornou como um de nós, para que nós pudéssemos ser como ele. Então, Paulo vem encerrando a sua carta aos Coríntios, essa já é a segunda carta, no capítulo 13, dizendo: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Naturalmente, isso é cabível e possível. Regozijar, ser perfeito, ser consolado, ter o mesmo parecer, viver em paz. Porque caso contrário, o Espírito Santo, através do apóstolo, não nos recomendaria tais coisas. Nós temos aprendido que Deus não pede nada de nós sem que primeiro tenha nos dado aquilo. E eu carrego isso como um trunfo de ministério mesmo. Antes de Deus pedir a Isaac, o filho de Abraão, Ele deu Isaac, deu um filho para Abraão. Agora, se Ele não me deu a Cristo, Ele não exige Cristo em mim. Ele não espera ver Cristo em mim. Se Ele não se deu a si mesmo para mim, se Ele não me deu o Espírito Santo, Ele não espera ver em mim o Espírito Santo. Mas se você deixar arroz, feijão, a carne, a verdura em casa, todos os ingredientes para a sua esposa fazer, preparar o almoço, você vai trabalhar. Então você espera chegar em casa e ter almoço na mesa. Você espera isso. Você deu o meio para ela. Você ofereceu aquilo, deixou em casa o que comer. Seja uma mesa mais farta, mais rica ou não, mas você deixou. Você sabe, eu vou para casa almoçar. Está na hora do almoço. Você não tem que chegar e nem exigir e gritar, etc. Você chega, ela é aquela esposa que sabe fazer as coisas tudo na hora certa, conhece o seu dever, conhece o dever do marido, o horário dele. Então o que acontece? Ele chega em casa e nem pede sequer.
Agora, Deus não exige de nós nada que, primeiro, Ele não tenha nos dado. É preciso guardar isso, porque há muitas pessoas querendo oferecer a Deus coisas que Deus não deu para elas, e elas querem dar. É a mesma coisa de eu querer ser pintor. Ora, eu estarei batendo com a cabeça na parede o resto da vida, e você querer fazer uma outra coisa, o serviço do eletrônico, quando você é um pedreiro. Que confusão não vira isto? O pedreiro querendo fazer o serviço do eletricista, sendo que não entende nada de eletricidade. O eletricista, por sua vez, querendo fazer o serviço do pedreiro. Vira uma confusão. Mas o proprietário, o engenheiro, a direção da construção, não vai no pedreiro reclamar um curto-circuito que deu na energia elétrica. Ele vai no eletricista. E se a parede ficou torta, ele não vai chamar o eletricista e dizer: olha, essa parede ficou torta. Ele não vai chamar o eletricista, ele chama o pedreiro, o consultor. A coisa é assim também com Deus. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que Deus nos deu motivos para regozijarmos? Temos ou não motivos? Bom, mas é que eu estou com uma dor terrível. É que eu estou enfrentando uma circunstância horrível. Como eu vou me regozijar? Mas quando a salvação é posta acima de tudo aqui na terra, você vê que quando a irmã Meda pôs a Jesus Cristo, a salvação, acima do irmão Branham, ele ficou feliz com aquilo. Ele ficou muito contente. Porque você pode estar enfrentando o que for aqui na terra. Agora, a pergunta é um desafio. Temos ou não motivo para cantarmos, para regozijarmos? Temos ou não? Regozijai-vos, porque há motivo para regozijo. Regozijo na tribulação é que é regozijo. Mas o que é mais difícil é você encontrar uma pessoa com o semblante traduzindo regozijo, enquanto ela está sofrendo tribulações que você nem sonha sequer com aquelas tribulações que ela está passando. Ela não deixa transparecer. Mas regozijai-vos, porque há motivo para regozijo. Regozijo é gozo intenso, é um vivo contentamento, é um vivo prazer, é uma grande satisfação. Por isso que quando Davi perdeu o regozijo, a alegria de sua salvação, ele clamou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E o irmão Branham respondeu para aquela irmã: irmã, você não perdeu a salvação, você perdeu a alegria da salvação. Agora, se você consegue novamente a alegria da salvação, você vai regozijar-se. Mas Davi ensina o caminho, falando com sua alma, que é de fato a personalidade completa do homem, porque ela dá a natureza do Espírito, ela é a natureza do Espírito. Então ele dizia assim: bendiza minha alma, bendiza o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então vem aí a salvação, o perdão das iniquidades. E se você é salva, se você é salvo, você tem motivo para regozijar-se. Você tem gozo intenso, você tem regozijo na alma, porque a tua alma sabe para onde vai. Ela foi comprada por bom preço. E que preço foi esse? Amém. Eu não posso ficar aqui somente no regozijo, porque senão nós iríamos muito adiante. Sede perfeitos. Sede perfeitos, porque há um meio provido para tal. Sede perfeitos. Ora, eu fui pensar o que é perfeito em relação ao homem. É aquilo que é feito até o fim, é aquilo que é acabado, é consumado, terminado, e que reúne todas as qualidades cabíveis, que corresponde precisamente a um conceito ou padrão, ou ideal que você
estabeleceu dentro de seus limites de vida. Ora, Deus não te deu um nível, um padrão que está fora do seu alcance para a perfeição, na dimensão humana. Então você estabelece um padrão, e o padrão do homem cristão, o padrão da mulher, é pautado nas Escrituras. Você estabelece um padrão, começando pelos rudimentos da vida, incluindo roupas, vestes, a maneira de arrumar o cabelo, a maneira de se portar. Você tem um padrão, e dentro do seu padrão, você procura ser perfeito, perfeita dentro do seu padrão. Agora, onde você busca o seu padrão? É na irmã Meda? É na esposa do profeta? O seu padrão está baseado em quê? Nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, se você é um cristão. Ora, a Bíblia Sagrada é Deus, é a palavra se fazendo homem. Ele se tornou humano, sujeitou-se às condições humanas, provou de todas as tentações, e ela oferece um padrão. Você estabelece um padrão de vida, de como se vestir, como se portar, como crer na cura divina, como crer no arrebatamento. Tudo isso você tem dentro da palavra de Deus. E você não faz isso também através de um espírito religioso que costuma e gosta demais de rodear, acossar aqueles que têm muita vontade de serem santos mesmo e de não errarem, e fazem por força. A força, eu entendo, serei prudente, saberei como andar, então está bem. A força nesse sentido está muito bem. Saberei evitar ocasiões, está bem essa força. Agora você está conhecendo o que é? Deus te deu um padrão, deu um mapa para os céus, para essa viagem na vida. E você então ouve, você lê, você vê na palavra, e você então estabelece o padrão de criação de seus filhos, você estabelece o padrão de vida conjugal, e você vê que isto não é um espírito religioso fazendo você gemer, gemendo, e como quem está carregando uma carga pesadíssima, jogando aquilo porque você estabeleceu um padrão que você não dá conta de sustentar, e estabelece padrões sempre acima, mais do que podem. Então dizem assim: põe o chapéu onde não alcança, e corre, e financiamento de cá, e financiamento de lá, e aquilo venceu, e aquilo tem que receber. Isso está acabando com as pessoas. Por que elas não são perfeitas em seus negócios, a ponto de estar tudo funcionando de forma tal que possam descansar e viverem mais? Mas eu vou falar para você, e você vai guardar, que isso aqui não é uma exigência de Deus a qual você não possa atender. Não. Quando Paulo diz sede perfeitos, ele estava falando de uma coisa que é possível. Sede perfeitos, estabeleça o padrão que eu tenho vos ensinado. Sede perfeitos dentro desse padrão de vida. Sede consolados, porque ele nos deu o Consolador. A resposta está aí. Agora, se ele nos deu o Consolador, por que não somos consolados? Se um ministério específico do Espírito Santo na terra é consolar, ele é chamado Paráclito divino, que quer dizer advogado, que quer dizer defensor, que quer dizer consolador. O Espírito Santo é o Consolador. Ele foi uma promessa de Jesus Cristo. Porque você já pensou quem vivia com Jesus, como eles viviam, e logo perdê-lo, e ver esse Jesus crucificado e morto, mas depois de ressurreto, agora parece que tinha melhorado tudo, parece que foi até melhor, vai nos deixar some aí subindo, e a gente olhando para cima, uma última despedida, não ver mais? Mas ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Não tente fazer nada, não tente enfrentar guerra nenhuma, não tente passo difícil na sua vida sem primeiro ser revestido com o Consolador. Porque você vai se encontrar em horas difíceis e precisar do Espírito Santo dizer para você naquela hora: eu estou contigo.
você senti-lo no seu coração, você senti-lo na sua vida. Mas quem pode ser consolado sem ter consolador? Nós consolamos uns aos outros, como o próprio Paulo diz aqui, 2 Coríntios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Se temos as aflições de Cristo, mas temos também a consolação de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Somos humanos, somos vermes, como homens, como carne, não é certo? Mas Davi falou justamente isso em outras palavras: sou verme, tenho que ser expelido. O que é o homem? Há nele uma sentença de morte. E aonde está então a consolação? É que o Espírito que nos foi dado testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Mas o mais importante que eu acho na divindade é Deus se tornar humano. Deus sendo tão grande, tão puro, Deus sendo Deus se tornar humano, mas humano num corpo que Ele mesmo gerou, humano através de um óvulo que Ele fertilizou com seu próprio sangue. É uma coisa, mas quando falar que Deus se torna humano num verme como eu, num depósito ambulante de pus como nós, de inflamações, de infecções, de fezes. Por isso Paulo chegou por baixo disto com a alavanca da cruz e gritou: onde está o sábio? Onde está o inquiridor desse século? Onde está a jactância? O que me impressiona não é Jesus nascer numa manjedoura, que não há lugar mais sagrado, de mais paz, do que ali com ovelhinhas ruminando. O que mais me impressiona, que deve me consolar, te consolar, conhecendo quem você é, conhecendo quem sou eu, e esse Deus de paz ainda andar através de mim, falar através de mim, estar comigo dormindo, andando. Esse Deus ainda estar em mim, estar em você. Pense um pouquinho, vê se isso te consola. Sede consolados, porque Ele nos deu o Consolador. Consolado quer dizer aliviado de dor ou de pena, a pena do pecado, da condenação eterna foi quebrada, foi anulada, a cédula foi rasgada. Oh, como Paulo foi tão profundo, oh profundidades, disse assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sede consolados, pelo menos por isto. Se o resto da vida é desgosto, se o resto da vida é aflição, se o resto da vida é decepção,
que o resto da vida é dor. Sede consolados, porque a cédula foi riscada. A cédula da pena, da dor. Isto te deve fazer uma pessoa consolada, de alma consolada, alegre e contente. Quando o Consolador, que é o Espírito Santo, é aquele que consola, então ele testifica das coisas espirituais dentro da pessoa. E quando o irmão Branham encostou-se no alambrado de uma grande faculdade de um dos seus contemporâneos, de um dos anjos, daqueles 2 anjos, vocês sabem, que foram enviados a Sodoma e Gomorra, ele se encontrou ali, encostado no alambrado. E quantos dólares, milhões de dólares tinha passado pelas suas mãos, e com um ministério tão rico, muito mais rico no dom perfeito da cura divina, da ressurreição dos mortos, ele tendo apenas um tabernáculozinho lá em Jeffersonville. E ele pensou: Deus, que tenho eu? Não tenho nada. No fim da minha jornada, que tenho eu? Passo tantas coisas pelas minhas mãos. Que tenho eu agora no meu fim? Em outras palavras, o que Deus mostrou para ele, o que o Espírito Santo mostrou para ele, mostrou para ele o que estava lá em cima, porque ele tinha o Espírito Santo, o Consolador. Naquela hora do arrazoamento, naquela hora da interrogação, naquela hora de se dar por infortúnio, o Espírito Santo veio e consolou o seu coração, e o Espírito Santo veio e o levou lá em cima e mostrou. Ele pode mostrar para você, ele tem esse específico ministério. Ele te consola dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele te consola dizendo: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Ele não é aquele que chega: meus pêsames, esse é da vida mesmo, consola-te, você sabe, não é? Isso acontece. O Espírito Santo não é isso. Ele não fica com dó. Ele vem e testifica dentro de você daquilo que você possui, que você é possuidor de todas as coisas. Ele vem e vivifica aquilo que Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Não herdarão um lotezinho, um pedacinho de terreno ali mendigado. Então Jesus vem e diz: os mansos herdarão a terra. Você pode ter 300 lotes aqui, você pode ter edifício, você pode ter fazendas, você pode ter casas, você pode ter carros, você pode ter muito dinheiro. 80 anos é o máximo. E você pode não ter nada. Você pode estar num lotezinho de contentamento de invasor, mas ter tudo, possuindo todas as coisas, como pobre enriquecendo a muitos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estamos sendo consolados agora. Tem sim. Amém. Sede consolados. Há motivo para ser consolados. E por isso você consola. Consolado pelo Consolador se transforma também em um consolador. Consolador é aliviar. É que alivia, aquele que alivia. Ou ameniza a dor da pessoa ao invés de aumentá-la, ao invés de picá-la, ao invés de pirraçá-la. Faz é amenizar, é aliviar, é evitar, é suavizar a aflição, o sofrimento, o padecimento, dar lenitivo a outrem. Isso é consolar. E o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo na igreja, que é a pessoa de Cristo na igreja, mostra tudo isso, que nos consola. Eu poderia pregar hoje somente sobre sede consolados. Aí nós íamos buscar pessoas no Velho Testamento, no Novo Testamento, na história e até agora. Mas vamos adiante. Sede de um mesmo parecer. Vocês vejam que isso vai formando
uma unidade. Porque ele nos deu o mesmo Espírito. Aos Efésios capítulo 4, verso 3. Ele diz assim: guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Por isso eu digo para vocês, a noiva no mundo todo, nesta hora, pensa igualzinho. Porque ela tem o mesmo espírito, ela tem o mesmo parecer, ela tem a mesma mente. Eu não creio em grupos, por isso não estou agrupado, ficarei sozinho. Não creio em grupos. Aqui aos Filipenses, capítulo 2, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aí ele prossegue: mas vejam, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo parecer. Parecer quer dizer opinião fundamentada sobre determinado assunto. Bom, eu tenho um parecer aqui dentro da mensagem. Eu tenho um parecer, eu tenho uma opinião fundamentada na mensagem. Como, por exemplo, eu creio que ai de mim, ai de nós, se não vier aquele batismo, aquele grande estrondo, aquele batismo transformador. Eu creio, vejam aqui, eu creio, eu tenho opinião formada, fundamentada na mensagem, que ainda não houve aquilo que o rapaz, quando crescia, recebia o quê? Adoção. Qualquer irmão aqui tem direito de discordar comigo. Qualquer irmã tem direito de discordar comigo. Mas eu dou o meu parecer. Eu dou a minha opinião fundamentada na mensagem do irmão Branham, que essa adoção virá justamente na hora que ele disser assim: tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. E como Moisés chegou ali e fez a vara virar serpente, Faraó bateu o seu bumba lá de chamar seus súditos, disse: olha que velho truque, chama os magos aí, meus mágicos, os Janes, os Jambres, chame lá, veja o que esse mágico veio fazer aqui para mim. Façam também. Eles jogaram suas varas, elas viraram serpentes. Tinha Moisés o mesmo parecer deles? Era a mesma fonte? O seu poder estava no mesmo fundamento? Mas fizeram as mesmas coisas ou não? Fizeram. E o que tinha que Moisés fazer? Meu Deus, e agora? Que situação o Senhor me colocou? Ai, ai, ai. E agora? Ficou quieto. De repente, a serpente de Moisés começou a engolir as serpentes dos mágicos. Aleluia. Não era o mesmo parecer, não era a mesma fonte, o fundamento de Moisés era outro. Tem que haver uma comissão, tem que ser comissionado. Se somos comissionados por Deus, temos o mesmo parecer, temos a mesma opinião fundamentada sobre o assunto principal. O assunto principal do momento não é o 1000 que caiu ao seu lado, nem 10.000 que caiu à sua direita. Amém. A manchete de sua mente é este, o mesmo parecer. Virá um batismo, virá a transformação que veio para Abraão, que veio para Sara. Assim diz o Senhor. Torçam o que quiser. Ele vem montado no cavalo, Mombrana vai voltar e sai cochichando por aí, de casa em casa, e fazendo coisas que o irmão Branham nunca aprovaria. Não, isso é a opinião fundamentada sobre determinado assunto. Você quer ver como a noiva miúda os olhos, olhar Josué e Caleb fazendo um confronto com Éfeso, e você então vê Josué e Caleb e os demais espias, aqueles homens que foram ver a terra,
E quando eles voltaram, eles chegaram a jogar a congregação contra Josué e Calebe. Eles estavam no mesmo parecer. Eles estavam com a mesma opinião. A terra é boa. A terra é como Moisés disse mesmo. Aqui está a prova. Aí estão os cachos de uva. Aí estão as coisas que trouxemos de lá. Mas veja como mudou o parecer. Como chocaram lá na frente. Mudaram de opinião. Porém, os homens são muito fortes. Os filisteus são muito robustos. Ah, sim! Ser crente de cá, debaixo de uma carapuça, dentro de uma gaiola de vidro, cercado por arames farpados do legalismo, ser crentes do lado de cá, é fácil, meu camarada. Mas enfrentar um problema como aquele, vocês não querem. Vocês não têm coragem. O profeta desafiou. Vocês se conformam em serem crentes. Vocês dão glória a Deus por falar que a terra é boa. Vocês concordam com tudo isso. Mas quem concorda em tomá-la? Em enfrentá-la? Josué e Calebe tinham o mesmo parecer. De 2 milhões, só 2. Para começar, tiveram que posar na casa de uma meretriz. Certo, Josué conversou com Calebe. Calebe, como é? O que você acha? Certo, Josué disse assim: bom, uma madame é que não vai nos acolher. Uma madame não vai. Eles tinham que ter o mesmo parecer para ficar na casa de Raabe. E depois, então, eles estavam no mesmo parecer contra todos 2 milhões. Ele rasgou as vestes em sinal de protesto. Subiu e disse: não, nós vamos, nós iremos. Isso aqui não foi promessa de homem, não. Nós iremos. A terra é boa. O inimigo é grande. O inimigo é forte. Um sinal de que o alimento dela é boa. Tomemos-la. Vamos lá. Mas você viu o que fez o mesmo parecer? Mesmo parecer de 10, mesmo parecer de 2. E Paulo está dizendo para essa noiva, ela não terá nenhuma dificuldade em ter o mesmo parecer. Ela não é convencida de casa em casa. Olha, ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, ela fez aquilo. Olha, aqui ó, tem uma mensagem de um obreiro, aqui ó. Eu disse para um obreiro dessa natureza uma vez, eu disse para ele: eu deixaria de pregar o evangelho, eu teria vergonha do ministério, que precisa de viver de casa em casa, chamando as pessoas, explorando falhas dos outros. Eu nunca fui atrás de ninguém aqui, e nem vou, nem do mais pobre, nem do mais rico. Não irei. Sim, vou. Volta atrás. Vou. Como tem ido. Outra coisa muito diferente. Mas para buscar de panelas, não. O irmão Brana disse: não vá. Mas quando ele disse não vá, isso já tinha combinado há muito tempo. É o mesmo parecer. É a mesma opinião. Pois ela está fundamentada, não importa. Ela está fundamentada sobre o mesmo assunto. Calebe e Josué estavam fundamentados originalmente, vejam, eles tinham o mesmo parecer. Agora, Deus deu um Calebe para Josué, Deus deu um Josué para Calebe, Deus deu o Espírito Santo para você, Deus deu você para o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Você não tem jeito de se perder, mesmo que você quisesse, não teria jeito. Agora, para conciliar isso aqui: viver em paz. Isso é a coisa mais difícil que tem, porque você sabe o que é paz? Paz é ausência de luta ou perturbação íntima. Perturbação íntima. Ausência de conflito entre pessoas. Ausência de conflito íntimo. Paz quer dizer ausência de luta ou perturbação íntima. Não importa o quanto o mar esteja revolto, como a menina que estava lá na proa do navio. A coisa era de assombrar, mas ela estava em paz. Ela não tinha conflito íntimo causado pelas ondas que jogavam o navio para lá e para cá. E quando ela foi repreendida por estar ali, rindo das ondas, ela disse: é meu papai que está no leme. Em outras palavras, ela disse: eu já viajei demais com ele. Eu já tive experiência, eu já passei demais com ele por esses lugares, por essas horas. É por isso que eu estou em paz. Por isso que eu estou me regozijando. Por isso que eu não estou em conflito com as ondas.
Porque você entra em conflito com as ondas do mar, ao invés de apreciá-las. Há pessoas que entram em conflito com os trovões, ao invés de dar glórias. Não tem coisa melhor do que a gente estar deitado ouvindo rajadas de trovões, relâmpago rumiando. E há pessoas que tampam os ouvidos, entram em conflito com os relâmpagos, com os trovões. Mas não há coisa mais bonita para mim do que trovão, relâmpago, mesmo estando pendurado num galho da tarmanzeira. Tá, tá, que clareia tudo. Se você entra em conflito, você entra em desespero. Você está lutando com poder. Você está lutando contra poder. Se você entra em conflito com o homem de Deus, com a mulher de Deus, você está entrando em conflito com poder. Entrar em conflito com trovão, entrar em conflito com relâmpago. Que coisa, eu fico pequenininho. Você é aquela usina que fizeram, tipo bateria para captar a energia de um relâmpago. Torrou na hora, quanto mais eu. Mas você fica em conflito com a natureza. Os restos, os demais, estavam em conflito com as ondas, enquanto ela estava admirando a beleza das ondas, sorrindo para elas. Paz. Ausência de lutas, de dificuldades? Não. Ausência de conflito com as dificuldades. Você entra em conflito íntimo com as pessoas. Você entra em conflito íntimo com seu marido, com sua mulher, com seus filhos, com o vizinho, com o irmão, com a irmã. Você entra em conflito. Então, falta paz no íntimo. Por isso Jesus disse, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Mas tem uma coisa, você sabe, o mundo só tem paz é quando há paz, é quando há bonança. Se o mundo entra em conflito, em dificuldade, ele perde a paz. Agora você veja, quem tem um Jeová Salum? Jeová Salum quer dizer o Senhor nossa paz. Quem tem um Jesus que diz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Dar-se é justamente o contrário. Coração bater, pum, 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 e a orelha queimar, e etc. E tremer, é humano. Expectativa, é humano. Aflição, é humano. Chorar, é humano. Mas eu estou falando, você sabe de quê? É da coisa íntima. Porque a alma é íntimo. A alma é âmago. A alma é natureza. A alma é interior. A alma não é exterior. A alma é a personalidade do espírito. A alma é que produz, oferece o comportamento do espírito, que por sua vez rege o corpo. A alma é o homem da máquina. A alma é que está controlando a alavanca. É o meu papai que está no leme. A alma é aquilo que saiu lá de dentro do profeta e diz, Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai-te. A alma é isto. É Deus a alma. A alma veio de Deus. A alma que veio de Deus volta para Deus. A alma que não veio de Deus não tem religião que a leva para Deus. Porque sobe para o céu o que veio do céu. A alma é a semente. Mas não importa, filho. Joga semente de lírio no lodo que ele gosta. Ali ele nasce. Mas o monturo ali, como dizia minha avó. Joga no monturo, meu filho. A semente de abóbora. Era só chover, passava uns dias. Daqui a pouco o monturo estava coberto, cheio de flores. Daqui a pouco ia pegar abobrinha. Joga no monturo, é de lá que sai. Ele levanta do pó o pobre, do monturo, o necessitado. De onde sai esta vitamina? De onde sai este lírio? Ó senhor lírio, de onde você veio? Em pecado me concebeu minha mãe, disse o maior rei. O tipo de Cristo, em pecado me concebeu minha mãe. De onde você veio? De onde você veio? Você que eu estou falando, é lá dentro, lá no íntimo, lá no âmago. A paz, Jeová Salum, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque ela é lá, ela vem de lá, ela vem de dentro. Ó Deus, ó Jeová Salum, o Senhor nossa paz. Digam, o Senhor nossa paz. Sua boca fala. O que o coração está cheio agora. Fale, o Senhor nossa paz. Fale, deixe sua voz sair. O Senhor nossa paz. Sabe por quê? Eu gostei disso aqui.
Senhor Sama, Jeová Sama, o Senhor está lá. Você vai, Josué, quando o Jordão estiver transbordando, e eu estarei lá. Ó, Ezequiel. Ezequiel? Sim, vamos lá. Ezequiel 48:35. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor está lá. O Senhor está ali. Você vê o irmão passando lá na avenida, ele não te vê. Diz: o Senhor está ali. A irmã vai ali. Diz: o Senhor está ali. Jeová Sama, o Senhor está ali. O Senhor está ali. O Senhor está ali no seu lar. O Senhor está ali no seu trabalho. O Senhor está ali no seu coração. Isso é consolo? Isso dá o mesmo parecer? Isso produz paz? Veja, o Senhor está ali. O Senhor está ali. Jeová Sama, Ele está ali, sua palavra. Eu vou ver esse assunto de acordo com Ele. Mas o Salum deve voltar. O Senhor, nossa paz, deve voltar. Ele está em Juízes, capítulo 6, verso 23 e 24. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Jeová Salum, o Senhor é paz. Isso lá na língua dele. Na língua dele ele disse: Jeová Salum, o Senhor é paz. Mas se o Senhor está ali, o profeta chegou a dizer: se o Senhor estiver ali comigo, o inferno é céu. Se o Senhor está contigo, o teu lar pode ser um tacho de azeite fervendo, é céu. Se o Senhor está contigo, você pode estar na ilha de Patmos exilado, é céu. É céu para mim. Mas aonde? Se o Senhor está na cadeia, é melhor estar na cadeia, preso, chicoteado com Ele, do que solto sem Ele. É melhor estar fraco, cambaleando com Ele, do que forte, cheio de si sem Ele. É melhor estar doente com Ele, do que sadio sem Ele. Ah, sim. Paz é estar livre. Paz por estar livre do castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. Depois de pagar uma dívida, o que acontece? Quem já pagou dívida que estava devendo em dificuldade e pagou? Você que estava em aperto e pagou a dívida. Você viu que paz? A dívida paga. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pensa um pouquinho. Não deixa complicar. Nós ouvimos demais. Nós falamos demais, nós andamos demais, nós corremos demais, nós trabalhamos demais, então vamos ter mais um pouquinho aqui. Diz o profeta: vamos ter mais um pouquinho de tempo aqui. Ele fez a paz, não foi através de braços cruzados, não foi através de poder bélico. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1, 20. Aos Colossos. Colossenses aqui. Aqui está, ó. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Regozija ou não pelo perdão dos seus pecados? Está isso acima de qualquer outra coisa aqui na terra ou não está? Há motivo para regozijar ou não há? Há paz ou não há paz? Quando Jorão, filho de Jezabel, enviado por ela, foi a Jeú. Jeú estava ungido pelo Senhor para acabar com a casa de Acabe e de Jezabel. Ele perguntou a Jeú: há paz, Jeú? Ele disse: como pode haver paz com as prostituições e feitiçarias de sua mãe? Não há paz, mas nós fomos tirados dela. Não há nenhuma feitiçaria aqui. Não estamos sob um espírito feiticeiro. Não estamos sob um espírito de prostituição. Não estamos bebendo do seu cálice de fornicação. Estamos tomando daquele cálice da bênção, como diz São Paulo. Há paz no meu íntimo. Há paz na sua alma. Há paz no seu coração. Há paz, sim. Você pode notar que há paz. Há regozijo. Há o testamento da salvação dentro de você.
Amém, Jeová Salum. Glória a Deus, Jeová Salum, Salum, Salum. Jeová Ra. R-A-A-H. O Senhor é o meu pastor. Pronto. Tem que haver paz. Jesus tornou-se nosso pastor em São João 10. E Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Hein? O que mais? Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, com o Espírito Santo, e o meu cálice, a minha alma, o meu coração transborda. Meu cálice enche de doutrina dos apóstolos, o mesmo parecer, o mesmo fundamento. Jeová Ra. Ele é pastor daquilo que está dentro de nós, da nossa alma. Jeová Jireh. Que beleza. Ô irmão Abraão, vem cá. O Senhor proverá. Jeová Jireh. O Senhor proverá. Há motivo para paz? Há motivo de ter o mesmo parecer? Será que Sara ficou com o mesmo parecer com Abraão? Porque na hora de receber, ela ficou contra o parecer. Depois que ela pensou tudo e que o menino já estava grande, será que ela ficou no mesmo parecer com Abraão? De sacrificar o filho? Eu não sei. Se Abraão teve que sair caladinho, nós vamos sacrificar por aí. Porque senão a mamãe saia correndo. Não foi você que teve a dor de parto. Por isso que você vai fazer isso. Vamos arranjar um cordeiro aí para o senhor. Nós matamos um cordeiro. Vamos matar o filho de Agar. Vem cá, Abraão. Vamos matar o Ismael. É teu filho também. Oferece Ismael, mas o meu não. Tem que estar no mesmo parecer. Quando ele queria entregar Rebeca, minha irmã Meda não tinha o mesmo parecer de jeito nenhum. Meda. Querida. Pessoas rodam 1000 milhas, 2000 milhas, vêm do outro lado do mundo para tomar uma palavra minha, Meda. Você vivendo comigo, entra no mesmo parecer, Meda. Vamos encomendar a alma dessa menina, ela está morrendo. Mas eu sou a mãe. Mas eu sou o pai, Meda. Mas eu sou mãe. Mas eu sou pai. Vamos encomendar a menina, Meda. Ela tinha que entrar no mesmo parecer. Deus proverá. Mas deixa essa menina continuar com a moça daquela que está ensinando rock para ela. Entre no mesmo parecer, Meda. Não há coisa que eu mais aborreço do que o rock. Entra no mesmo parecer. Mas eu sou mãe. Vamos encomendar a menina. Não tinha jeito. Até que ela entrou no mesmo parecer. O Senhor proverá. Filhinha, vá. Quando você voltar, o almoço está pronto. Ela nunca foi. O Senhor proveu. O Senhor proverá. O Senhor proverá uma oferta. Vamos em Gênesis, capítulo 22, verso 14. Se é que você está aqui por causa disto. Se você está aqui por causa de outra coisa, naturalmente você está encontrando outra coisa. Mas se você está aqui por causa da palavra, você está encontrando a palavra. Aqui, Jeová Jireh. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. É Jeová Jireh. E Cristo era a oferta por vida, por nossa redenção completa. Prover quer dizer providenciar aquilo que satisfaz a exigência. Então, Deus providenciaria aquilo que satisfaria a sua exigência, provando assim a fé de Abraão. Isso é profundo, irmãs. Isso é profundo, irmãos. Veja isto pelo prisma espiritual, pelo prisma real. Prover, Deus proverá. Muitas vezes eu ouvi minha mãe falar isto sobre o pão. Deus proverá, meu filho. E nunca passei fome. Deus proverá. Deus proverá. Vamos dizer, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá.
Isso trouxe paz no coração de Abraão. Isso combinou com tudo que ele tipificava. O que enalteceu, o que engrandeceu a fé de Abraão não foi receber a promessa, não foi ser transformado, não foi gerar um filho depois com 100 anos de idade. Foi a fé de ir entregar aquilo dizendo: Deus proverá. Entregar o seu rebento. Isso é difícil penetrar. Isso é difícil trabalhar as pessoas, perfurar, ir até lá no fundo, no âmago, passar por depressões, passar por pedras, passar por ódio, passar por reservas, passar por ressentimentos, por decepções, por dores, por ofensas, passar por tudo isso, injetar com agulha, isso lá na alma. Deus proverá. Jeová Jireh. Glória a Deus. Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira. Aleluia. Aleluia. Se você tivesse uma bandeira aqui, você faria isto assim? Então faça com tua Bíblia. Faça com tua Bíblia, faça. E diga: o Senhor é nossa bandeira. 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 O Senhor é a palavra. E vindo o inimigo como torrentes de água impetuosa, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra ele. É a mensagem do dia. Oh, Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Ou seja, o Senhor é o nosso vencedor, o nosso capitão. Isso é melhor do que tudo. Êxodo 17. Isso é melhor do que qualquer outra coisa. Isso é falar do excelente. Aleluia. Êxodo 17:15. Veja. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Na língua de Jeová Nissi. Nissi mesmo. Nissi. Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira. É o nosso vencedor. É o nosso capitão. O triunfo de Cristo por nós está em 1 Coríntios 15. Eu posso pregar fazendo estudo bíblico também? Isso é Jesus, não sou eu. Glória a Deus, aleluia. Porque pregar e fazer estudo bíblico não é fácil. 1 Coríntios 15. Glória a Deus. Vamos exultar aqui. Vamos regozijar aqui. Olhando a palavra agora. 1 Coríntios 15, olhando para a palavra. Versículo 50 em diante. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso aconteceu com Abraão. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte e o pecado, e a força do pecado é a lei. Aleluia, glória a Deus. Veja, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A bandeira está arvorada. Amém. Mas vamos para Jeová Tsidkenu. 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 O Senhor, justiça nossa. Quando foi posto diante de Davi 3 coisas, o que foi que ele preferiu? Cair nas mãos do Senhor, sofrer a justiça do Senhor, a justiça nossa. Quem fará justiça comigo não é você. Quem fará justiça contigo não sou eu. Quem fará justiça contigo não será o diabo. Quem faz justiça comigo, contigo, com os filhos de Deus é Deus. Ele é a nossa justiça. Amém. Aleluia. O Senhor, justiça nossa. Jeremias
23, verso 6. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. É Jeová Tsidkenu. Amém? Jesus tornou-se justiça nossa. Ele é o dom da justiça, diz a palavra. Jeová Rafa. Quem sabe? Eu sou o Senhor teu médico. Eu sou o Senhor que te sara. Isso está em Êxodo 15, 26. Olha a palavra. E disse: se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Amém? Vamos ver Isaías 53, ao pé da letra. Agora é hora de cura divina. Paz, regozijo, mesmo parecer. Ninguém com outra opinião, com outro pensamento. Todos numa só fé, num só espírito, num só Senhor, num só pensamento. Todos juntos. Vejam, verso 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Hein? E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O que quer dizer isso? Jeová Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Isto revela Isaías 53. Isto revela Marcos 16. Curar, sarar, é um de seus atributos. Ele se tornou homem. Vamos voltar aqui. Ele se tornou um homem. Ele se tornou morte, para que através de sua morte eu pudesse ser vida. Ele se tornou um pecador, para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, pudesse ser feito rico. Vejam, Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que Ele é. Olha, o Senhor é regozijo. O Senhor é perfeito. Nele há consolo. Ele é consolador. O mesmo parecer. Paz. Ele é Jeová Sama. É o Senhor que está lá. Ele é o Jeová Salum. Ele é paz. Ele é Jeová Ra. O Senhor é meu pastor. Estão vendo? Jeová Jire. O Senhor proverá. Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira. Jeová Tsidkenu. O Senhor justiça nossa. Nós somos justiça. Veja, Jeová Rafa, nós somos cura divina. Você pensa, se orgulha, alguém vestido de branco, sapato branco, e calça branca, e camisa branca, e passa ali, é chamado de doutor fulano. Tá? Ele é a medicina ou parte da medicina no homem. E você, quando você passa ali? Você é a cura divina. Você é a cura divina chegando no quarto do doente. Amém? Você é a cura divina chegando no berço do seu filho. Você é a cura divina e no berçário agora se tem algum bebê doente. Você é a cura divina aqui. Você é a cura divina lá. Porque Ele está em você. Com todos esses atributos. Essa plenitude virá na noiva. Eu sei disto. Ela não estará preocupada com coisa alguma. Ela não esqueceu nada, ela chutou tudo. Jesus chegou e chutou tudo. Pum, 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 chutou tudo que era lei, tudo que era moral deles. Chutou tudo para lá, passou tudo por cima, cuspiu de tudo para lá. E seguiu em frente. Ele seguiu em frente, ela segue em frente. Isso está em você, isso está dentro de você. Isso não está na sua cara, isso não está no seu corpo. Isso não está no solado dos seus pés. Isso está dentro de você. Isso está na tua alma. Isso é aquela pequena coisa do tamanho de uma unha, que tem justiça, que tem tudo isto aí.
que tem paz, que tem regozijo. Isso é a fonte geradora. É a coisa pequena que conduz a grande. É o pequeno urânio que faz a coisa toda ser perigosa no míssil. É isso aí que faz. São pequenos olhos que enxergam. Veja que tamanho são os olhos de um elefante. Veja o tamanho do seu corpo. Veja isto. Que tamanho é o carro, um caminhão. E que tamanho é o seu farol. O farol devia ser do tamanho de um pneu. Ou tomar toda a frente do carro. Está vendo o que é você? Ei! Está vendo o que é você lá dentro? É uma pequenininha coisa. O que era Jesus? Era um cordeiro com uma pequena pomba dentro. Outro dia eu ia ali numa situação e o carro parou no meio de tantos carros cruzando. Um pombo veio e parou bem na frente do meu carro. Desceu ali pelo centro da cidade. Eu falei, bom, isso é comum. Eu pensei assim, ele vai voar. Eu toquei o carro, crendo nas suas asas, que ele voaria. De fato ele voou. Voou como que uns 10 metros na minha frente. Depois ganhou a direita. Mas enquanto ele voava, a voz veio e diz assim, o pombo é o símbolo do Espírito Santo. Ele está te guiando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E você sabe disso, veio aquela pequena pombinha, desceu no animal, o cordeiro de Deus. E essa pequena pombinha podia fazer o que queria com a ovelha, o cordeiro. É isso que está lá dentro. É isso que incentiva, é isso que desativa, é isso que anima, isso é que desanima, é isso que diz vai, é isso que diz não vai, isso que diz levanta, isso que diz não, fique assentado, é isso que diz faça, é isso que diz não faça, é isso que diz tudo. É Ele, é Deus escondido em simplicidade, é Deus de óculos, é Deus de muletas. Ana ali era cega, era Deus em Ana, Deus cego no templo, é Deus em você, Cristo em você, tudo isso em você, Jeová Rafa, Jeová Sama, paz, consolo, todas as consolações de Deus de paz em você, está em você, e eu brigo agora com o diabo, e eu limpo sua mente agora, Deus está em você, Deus está em você, Deus está lá dentro, o Senhor está lá, o Senhor está aí, glória a Deus, aleluia, não importa, eu sou um lodo, aí que está o lírio, eu sou um monturo, meu filho joga semente da abóbora lá, quer dar muito mais, ele levantou do pó o pobre, do monturo necessitado, mas eu sou fedido, é aí mesmo que ele está, ele se tornou morte, para que através de sua morte eu pudesse ser vida, ele se tornou um pecador, para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser feito rico. Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que Ele é. Inclinemos nossas cabeças. Senhor, que posso fazer mais, Senhor? Que podemos fazer mais, depois disto, destas 5 recomendações, e esses 7 nomes redentores, que o Senhor tem nos dado, esses atributos manifestados na vida da tua igreja, da tua noiva, fará tudo, tudo, tudo. O que fez no deserto, o que fez no Egito, fez no deserto, fez em Jericó, fez em Canaã. Ela terá o mesmo parecer. Ela é Josué e Caleb. Ela é Efésios. Senhor, meu Deus, Jesus amado, eu sei que isso está dentro, lá bem escondidinho, lá no fundo, isso está dentro de cada pessoa aqui. Eu te peço, ó Pai, para que o Senhor se manifeste agora, como bandeira, como justiça a nós, produzindo paz, descanso. Jeová Rafa, sabemos que somos a cura divina. Pai amado, Deus bendito, é o Senhor em nós. Então que o toque de uma irmã na outra, seja o suficiente para tudo. O toque de um irmão no outro seja o suficiente para tudo. Às vezes nós precisamos uns dos outros para sermos curados, como Tiago disse. Oreis uns pelos outros para que sareis. Senhor, meu Pai, agora te pedimos que isto possa ser selado no coração, jubilando no seu coração. Com cuidado que ali fora alguma coisa vai tentar assaltar. Cuidado, filha.
Você verá como isto acontecerá. Você verá isto, como isto vai acontecer. Mas você verá também uma experiência, você verá melhor, que isso está dentro de você. Isso salta dentro de você. Se aquele amor é verdadeiro, se aquilo que está lá dentro é verdadeiro, aquilo sai na porta. Não para o diabo, e sim para Deus. Não para Satanás, não para a doença, não para o comportamento que você está vendo na sua filha. Vocês estão preocupados que essa menina vai crescer e vai vos dar trabalho. Vocês estão preocupados já com ela. Vocês estão pensando assim, e as aparências indicam isto. Mas pense nisto, não, diabo. Sim, Jesus, eu arvoro minha bandeira a favor dela. Oh, Jesus, eu arvoro minha bandeira a favor dele. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa cura. O Senhor é a nossa libertação. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Consolador. O Senhor é que nos dá tudo. A justiça nossa. O Senhor é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Em nome de Jesus. Cura, ó Pai, quem vai usar essas peças de roupas. Toma nas tuas mãos e faz, ó Deus, repetir Atos 19, Atos dos Apóstolos, no poder e graça do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh Jesus, Jesus querido, Jesus amado, Jeová Rafa, o grande libertador, consolador, consola nesse instante, liberta nesse instante, Senhor. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem vai ali. Eu quero que o Senhor esteja ali, libertando, Senhor, libertando, ó Pai, libertando, porque a igreja está intercedendo nesta hora em espírito. Satanás tem que deixar, corrente tem que quebrar, a grade tem que ser aberta, a porta é aberta. Glória a Deus, aleluia. Graças ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por seu grande amor. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por seu grande amor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Jeová Sama, o Senhor está lá. Jeová Salum, o Senhor nossa paz. Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Tsidkeno, o Senhor justiça nossa. Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara, o Senhor teu médico. Então, tendo tudo isso, não há regozijo? Tendo tudo isso, não há paz? Abençoe um ao outro. Glória a Deus, aleluia. Glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A
glória.